A paz do Senhor Jesus, meu irmão. Que você nesse dia possa ser tomado e embriagado pela paz. Venho deixar uma poderosa palavra de Deus ao seu coração, que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 14, versículo de número 24 em diante. Vai dizer o seguinte, preste muita atenção. E o barco que estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era ao contrário, mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima das águas. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, eles se assustaram. E dizendo, é um fantasma, gritaram com muito medo. Jesus, porém, lhe falou logo dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não temas. E respondendo-lhe Pedro, disse, se é o Senhor, manda eu ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem, Pedro. Descendo ele do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo e clamou dizendo, salva-me. E Jesus, estendendo a mão, segurou o homem e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Glória a Deus por esta palavra poderosa que vem ao meu e ao seu encontro neste dia. Louvado e exaltado o nome do Senhor. A Bíblia relata que os discípulos de Jesus estavam dentro de um barco. Estavam já no meio do mar. E o vento era muito forte. E este vento era ao contrário à direção que eles estavam indo. O vento batia ao contrário, em direção que o barco estava indo, em direção que o caminho que eles estavam indo era muito forte. E de repente, Jesus, ele vem andando sobre as águas. Ele vem andando sobre as águas. E de longe, os discípulos percebem que tem alguém vindo sobre as águas. Meu querido, minha querida, Jesus aqui, ele não acalma a tempestade, ele anda no meio da tempestade e por cima das águas, desafiando a lógica, desafiando o poder da tempestade, porque sabe, meu querido, aqui quem estava andando por sobre as águas foi quem criou elas. Sabe, meu querido, aqui estava andando sobre as águas e no meio da tempestade o Rei dos Reis. E os discípulos percebem que Jesus está se aproximando do barco e eles começam a ficar com medo porque eles não reconhecem ele. Eles não conseguem enxergar Jesus no meio da tempestade. Muitas das vezes os problemas, as dificuldades tentam tampar a nossa visão, tentam ofuscar a presença de Deus em nossas vidas, mas nós não podemos perder o foco que é Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer que eles ficam com medo, eles ficam apavorados, e que com nós não é diferente. Nós ficamos às vezes apavorados por causa de certas dificuldades. A Bíblia vai dizer que Pedro, ele se impulsiona, ele quer ir ter com Jesus depois de Jesus se revelar para eles. Jesus, ele se revela no meio dos nossos problemas, das nossas dificuldades, e ele se revela. Ele se revelou para os discípulos. Mesmo o vento batendo ao contrário, ele se revelou para os discípulos. No meio da nossa dificuldade, ele se revela para cada um de nós. A Bíblia vai dizer que Pedro quer ir ter com ele por sobre as águas. Jesus, ele chama Pedro
Vem, Pedro, vem andar comigo sobre as águas. Tipo assim, irmão, vem andar comigo por cima desses problemas, no meio da tempestade, no meio da dificuldade. O Senhor está te chamando. Mas muitas das vezes é nós que temos que se dispor. A Bíblia vai dizer que ele se dispõe, ele começa a andar por cima das águas. Ele anda, a sua fé é tão grande que ele começa a passar, irmão, por cima das águas, como Jesus estava lá. Ele começa a focar a sua vida em Jesus, mas por um certo momento ele também começa a ficar com medo novamente. É assim conosco. Nós temos experiência com Jesus. Quantas vezes Jesus já nos livrou de muitas coisas. E às vezes nós esquecemos que Jesus fez lá atrás. E quando hoje nós passamos por dificuldade, começamos a ter medo novamente. E paramos de enxergar, de focar, de ver Jesus. E começamos a afundar novamente. Mas louvado seja o nome do Senhor. Ali Pedro ele começa a afundar porque os problemas, porque o vento daquele lugar era forte. E ele começa a afundar, ele começa a submergir. Mas o Senhor tem misericórdia porque ele clamou ao Senhor. E o Senhor novamente pega pela mão. Ele coloca novamente na posição que ele estava. Meu querido, que hoje o Senhor possa te pegar pela mão e te colocar na posição que você estava. O Senhor te chamou para andar no meio da dificuldade, mas com Ele. Com Jesus. É Ele que nos chama. É Ele que nos levanta. É Ele que nos consola. Que esta palavra possa tocar profundamente no seu coração. Deus abençoe.